Bora começar então, senão a gente pode extravasar muito tempo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, né? Vocês me veem interagir ali na comunidade. Eu sou Community Manager, né? Gerente das comunidades aqui, administradores das comunidades da Coru. Atualmente nós temos 4 comunidades, uma voltada para o público de RH, que já conta com mais de 1.400 profissionais ali dentro, né? Uma de diversidade e inclusão, justamente para conversar sobre essa pauta, né, para quem está começando o Célula de Diversidade, enfim, né, todos os profissionais de diversidade e inclusão, chama Diversas Conversas, e agora nós startamos aí o Papo Reto, onde a gente vai conversar, né, com o público de Growth. Muito bem, e se vocês tiverem ideias, temas que quiserem discutir, pode levantar a mão, pode me chamar no privado. Muca, queria que tivesse esse tema, queria que tivesse essa talk, conheço essa pessoa que fala muito bem sobre esse tema, bora convidar, é só me chamar que eu trago para dentro da comunidade. Combinado? Show! Bora então. Quero agradecer a presença de vocês, a presença da Tainá, obrigado por ter aceito esse convite. E se apresenta aí para o pessoal, por favor. Boa noite, gente. Eu sou a Tainá. Hoje, atualmente, estou trabalhando no Nubank, mas eu já passei pelo iFood, por algumas outras startups. Trabalhei durante muitos anos com o Growth ali. Eu sou de dados, mas sempre dando suporte ali às operações de Growth, qual que é a melhor forma de analisar, quando a gente precisa demandar esforço para fazer uma análise mais sofisticada, quando não precisa, mais ou menos naquela linha. Como uma pessoa de dados trabalhando com Growth, já tive o pezinho ali em CRM também, por necessidade. A gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui ao longo do nosso bate-papo. Mas acho que é isso. Se vocês também tiverem dúvidas, quiserem que eu fale um pouquinho mais da minha carreira, fiquem à vontade para pedir, a gente bate um papo, beleza? Massa. Beleza, hoje o tema é indicadores de negócios versus métricas de vaidade. Então a gente preparou aqui um contexto, principalmente, para a gente iniciar o nosso papo. Então, conta aí para a gente um pouco de definições de indicadores de negócios, né, famosos KPIs, e métricas de vaidade. Qual que é a importância de cada um deles aí no contexto de vendas ou de marketing? Boa, esse é um tópico que eu gosto bastante, na verdade, de discutir, porque toda vez que a gente pensa numa métrica, pensa no indicador, sempre existem dois comportamentos possíveis. Ou a pessoa já fica, meu Deus, é matemática, é um negócio muito difícil, eu não consigo entender como é que eu uso isso. Ou a gente entra naquele mix do precisamos medir tudo para entender o que tá acontecendo. Então, acaba sendo uma discussão bem rica, assim. Quando a gente pensa ali em definições, assim, eu gosto de sempre voltar para o cerne do que aquela palavra significa e tentar tirar um pouco do mundo corporativo para a gente ver que as coisas são muito mais simples do que elas parecem de bate e pronto. Então, basicamente, uma métrica ela é uma simplificação da realidade. E a gente lida com métricas o dia inteiro na nossa vida. Tipo, dúzia é uma métrica, a velocidade que você está no seu carro é uma métrica. Então, basicamente, é uma forma da gente simplificar uma realidade mais complexa e a gente ter entendimento sobre ela. Isso que é uma métrica. E aí, a definição mais acadêmica de indicador de desempenho é algo ali que está... É um framework, mas eu estou tentando simplificar, eu não queria falar framework. Então, é um método que você usa para calcular algo que vai mostrar o desempenho, a performance ou da sua operação como um todo, ou de uma parte específica da sua operação. Quando a gente puxa ali o gancho, tipo, tá, beleza, mas o que são métricas de vaidade? A gente acaba entrando um pouco na parte mais filosófica do conceito. Porque
Uma métrica de vaidade, no geral, ela é uma métrica que, ao invés de simplificar a realidade, ela está deixando mais complexo para você entender o que está acontecendo. Então, é aquela métrica que não te ajuda a tomar decisão, aquela métrica que muitas vezes te deixa cego em relação a alguma outra parte do processo. Só que a gente não tem uma segmentação clara de tipo, olha, olhar a quantidade de seguidores é uma métrica de vaidade, conversão é uma métrica acionável. Não posso afirmar isso, porque tudo vai depender do seu negócio, do objetivo que você tem de curto ou longo prazo. Por isso que eu digo que é um pouquinho mais filosófico aqui quando a gente fala de definições. Então, de maneira geral, uma métrica de vaidade é uma métrica que está deixando a realidade mais complexa do que ela realmente é. Então, ela não está te apoiando ali, não está te direcionando na tomada de decisão. Mais para frente, aí a gente entra mais no detalhe, a gente pode trazer alguns exemplos aqui de algumas operações, o que se enquadraria uma métrica de vaidade ou não, beleza? Boa. Muito bem. E agora, aprofundando um pouco mais nesse tema, explica aí pra gente, um pouco mais detalhado, quais são os principais KPIs aí que você tem utilizado no momento, ou já utilizou, quais foram mais efetivos, conta aí pra gente. Quando a gente pensa nos principais indicadores ali para uma operação de growth, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é se a gente está num negócio que é Product-Led Growth ou Sales-Led Growth. E aí eu vou dar uma contextualizada bem rápida aqui. Dando um exemplo do Nubank, que é onde eu estou hoje. O Nubank não tem uma força de vendas para vender cartão de crédito, não tem uma agência ali para vender produtos financeiros, não tem nada disso. A gente opera 100% no mundo digital. Isso tem, como tudo, seus pontos positivos e seus pontos negativos. Quando a gente olha, e aí isso a gente se enquadra como Product-Led Growth, porque as decisões, as metas, elas estão baseadas e foram construídas em cima do que o produto está oferecendo e gostaria de oferecer. Agora, quando a gente olha para uma operação que é Sales-Led Growth, eu vou usar o exemplo da Coru. A Coru tem cocriação, obviamente, com seus clientes, mas existe um produto que ele está sendo vendido por uma operação. Então, quando a gente fala acho que a única empresa que eu conheço que é Product-Led Growth no B2B é o Slack. E ainda assim, o Slack é a plataforma de comunicação. E aí, agora, uma opinião muito pessoal. Eu acho que funcionou muito bem para o Slack, porque ele foi feito e desenhado para pessoas, para o que a gente chama de público tech-savvy, não sei, mas o público mais técnico, que é a galera que tem um engajamento maior. Tipo, o Slack nasceu ali principalmente por desenvolvedores. Começou a ser utilizado por desenvolvedores, que é uma galera que entende como aquilo foi construído e acaba tendo de forma genuína um interesse em interar com a empresa, dar feedback. De maneira geral, negócios B2B acabam sendo Sales-Led Growth. Você tem ali um account manager que vai ter suas contas e vai tentar ali fazer todo o seu processo de venda. Partindo desse princípio, cada tipo de negócio vai olhar métricas diferentes. Quando uma parte do seu processo de growth, e aí eu vou dar mais exemplos aqui de operações que são Sales-Led Growth. Se vocês quiserem saber mais sobre o PLG, vocês também podem falar aí, que a gente destrincha essa parte. Mas uma parte da sua operação, ela está no mundo online, ela está no digital. E a outra parte é uma parte que está no mundo físico, que você não necessariamente tem um sistema acompanhando a todo momento. Pensando numa operação de vendas ali, B2B, onde a estratégia é uma criação de conteúdo, geração de demanda
via os canais digitais, mais uma venda consultiva, vou dar o que seria uma métrica de vaidade aqui. Quantos likes eu tive no meu post do LinkedIn? Legal, eu tive muitos likes, mas por quê? Foi o meu conteúdo? É a minha marca? É porque eles me conhecem? É uma métrica que não te levou a lugar nenhum. O que você faz quando você cresce o volume de curtidas? O que você faz quando você cai? Você não tem exatamente um direcionador. Agora, pensem num cenário onde o objetivo de curto prazo é trabalhar branding da empresa. O número de seguidores começa a fazer muito sentido. Porque você passa a medir o engajamento como uma forma de awareness, não necessariamente para gerar resultado. Então, os exemplos que a gente traz de métricas que são acionáveis e métricas de vaidades, eles dependem exclusivamente do tipo da sua operação e dos objetivos de curto prazo. Quer ver eu tenho um exemplo que é bem paradoxal aqui, dá para dar uma boa discutida. A empresa chega no momento em que o objetivo é aumento de margem. Digamos que a gente está o histórico ali, o contexto estávamos performando bem em vendas, só que a gente perdeu a mão na aplicação de descontos e na negociação de preço, e isso está prejudicando a nossa margem. Então, em linhas gerais, o nosso CAC, que é o custo de aquisição por cliente, está muito alto e isso está diminuindo a lucratividade do produto. A partir do momento que você precisa melhorar a lucratividade, faz sentido acompanhar o número de vendas? Você olhar para a sua operação, para o seu vendedor, falar, olha, eu preciso que você faça 100 vendas. Não é esse o direcional, porque se ele fizer 100 vendas a R$100, talvez você não tenha a margem que você precise. Isso significa que a gente vai tirar a meta de volume de vendas e vai olhar só para a lucratividade? Também não. Mas eu acho que no nível estratégico, o que vai doer é a lucratividade, não é o volume de vendas. E aí, pensando que você vai cascatear isso para um time que vai ter que ir para a operação, para o tático fazer isso, talvez tire o peso do volume de vendas, foca em ticket médio, foca no preço, total de desconto máximo. Então, nesse caso, olhando para um nível bem gerencial, o volume de vendas seria uma métrica de vaidade, a lucratividade seria, de fato, uma métrica acionável ali que levaria no objetivo. Muito bem. Beleza? Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Posso fazer a próxima perguntinha? Boa. Então, conta pra gente... Eu não levantei a mão, só de sentido. Mas eu tenho uma dúvida. Tem problema. Pode falar. Pode falar. Eu entendi muito bem. Agora, a pergunta sempre é: como definir qual vai ser o foco, tendo em vista os resultados mais recentes, sabe? Porque, por exemplo, porque eu estou te perguntando isso, parece que às vezes é sempre como é que fala? Um cabo de guerra, né? No trimestre passado, a gente conseguiu bater a quantidade, mas diminuiu o ticket médio. Agora a gente tem que aumentar o ticket médio porque está muito barato. A gente fez estratégia de trial, né, muito, por exemplo, para colocar time para dentro. Mas não foi uma estratégia muito boa porque muito cliente deu churn depois do trial, né? Enfim, e aí nesse trimestre agora, por exemplo, tem que focar no ticket médio, porque o ticket médio caiu bastante. Aí vai bater o ticket médio, mas não vai bater a quantidade de clientes que estava na expectativa. E aí pode ser que trimestre que vem volte a ser quantidade de clientes. Então parece que às vezes fica nesse cabo de guerra e nunca muda, né? Aí eu queria saber, assim, se existe algum prazo de estratégia para a gente definir por um tempo de métrica, da métrica de negócio que a gente escolheu, ou algo que sempre depende do negócio e do resultado que aquilo tá gerando. Mas enfim, acho que você entendeu minha pergunta. Boa, eu entendi sim. Talvez a minha resposta não seja mais
completa. Mas vamos lá, acho que a primeira coisa que eu vou puxar do gancho da sua dúvida é como saber o que olhar agora, dado que existe esse cabo de guerra, né? Acho que a primeira coisa é, a partir do momento que existe um market fit muito claro, então o meu produto é para esse grupo de clientes e a gente resolve essa dor aqui. O meu serviço vai resolver essa dor. Isso está fechado, e quando eu digo isso está fechado eu estou vendendo hoje para essa galera que eu idealizei. Então a gente construiu para isso aqui. Esse mix de clientes que está entrando com o ticket médio mais baixo, por exemplo, é exatamente quem a gente queria? Se não for, aí talvez o seu problema não seja volume, não seja ticket, é a questão de você conseguir adequar a sua solução para o público. Agora, uma vez, digamos que você está realmente vendendo para aquela galera que você gostaria de vender. Se a dor está sendo o ticket médio, é entender por que você não consegue agregar valor ao seu produto. E aí, isso pode ser desde uma questão de branding no topo de funil. Então, às vezes, a comunicação não está alinhada com aquela persona que foi desenhada a solução. Pode ser uma questão de venda, a gente tem uma conversão mais baixa, ou está precisando de um treinamento, às vezes, ali de rapport, de se portar melhor para agregar valor ali à venda. Ou pode ser uma questão de interação, assim, cara, a gente não está conseguindo cobrar, vou dar um exemplo muito bobo, eu não estou conseguindo vender só o caderno, eles não conseguem enxergar que esse caderno vale R$30, mas se por acaso eu conseguir colocar o caderno em uma caneta coloridinha, essa caneta me custa 3, mas aí eu consigo vender o meu produto inteiro por 45. Então, às vezes, tentar buscar serviços complementares para que a sua solução fique mais robusta, ou entender onde na esteira. Oi, desculpa? Vocês não estão me ouvindo bem, né? Agora sim. Tá um pouquinho baixo. Eu acho que é... Melhorou agora? Ah, com certeza. Melhorou. É porque tava no fone. Aí agora eu botei no computador. E também mostrar isso, né? Como você falou, de agregar o valor desse complemento dos serviços, né? Não, legal. Exatamente. E aí, para todas essas etapas aqui, existem métricas que você consegue analisar para definir isso. Como chegar lá? Aí a parte da resposta que é um pouco frustrante. Porque não é só com técnica, existe também uma questão de cultura, existe uma questão de direcionamento. Eu diria que tem pontos importantes, né? O primeiro, direcionamento. Tipo, você precisa que a sua equipe entenda qual que é a dor e onde que eles querem chegar. O segundo ponto é um pouco entra a questão da técnica. Então, como que a gente vai destrinchar esse problema? Parece um pouco framework de estudo para consultoria, mas eu juro que é super utilizável no dia a dia. O meu problema eu não consigo aumentar o ticket médio. Esse problema se decompõe entre o volume de vendas e quanto que a gente está dando, seja de desconto, quanto que a gente está perdendo na negociação. O volume de vendas ele vai se decompor entre mix de clientes que estão comprando. Então, a chave é ir decompondo esse indicador para ver onde que você consegue encontrar um padrão que não era o que esperava, ou alguma oportunidade, e aí precisa de um pouquinho mais de entendimento do negócio para chegar nessas conclusões. Sobre tempo, eu adoro quando me perguntam isso, de verdade, porque, cara, já entrei em várias reuniões, time de marketing falando que time de vendas não vendia, o time de vendas, porque marketing não gera lead.
E desespero, solta um teste, abre um canal novo, mas não funcionou, vamos fechar. Cara, acho que a primeira coisa, eu comecei a vender hoje. Resolvi jogar a minha marca, o meu produto na internet. A primeira coisa que você tem que ser capaz de ver, e não é muito difícil fazer isso, é quanto tempo em média você teve a sua primeira venda. Porque a minha primeira venda foi em 15 dias. Aí você vai lá, testa outro canal. Você vai testar no mínimo 15 dias. Porque você precisa comparar duas coisas que são comparáveis. Eu sei que na teoria é muito mais simples que na prática. Às vezes a gente só não tem budget para testar 15 dias. E faz parte. Aí entra um pouco do somebody love ali que é necessário no dia a dia, tá? Respondi sua pergunta? Acho que ficou claro? Trouxe mais métricas para eu olhar. Brincadeira. Mas eu acho que é importante, sim. Acho que me vieram alguns insights também. Acho que o complemento da minha pergunta com a sua resposta é que também existem métricas diferentes para áreas diferentes. E uma métrica que talvez seja de vaidade para mim, ela seja uma métrica de negócio para uma outra área. Por exemplo, LTV para CS. É mais importante, talvez, às vezes, eu colocar um trial para dentro, mesmo que meu ticket médio abaixe, mas focado no meu cliente ideal, como você falou, mas se a gente for olhar a LTV desse cliente, vai ser enorme, né, no futuro, porque é um cliente perfeito. E às vezes eu fico muito preocupado em saber o LTV, por exemplo, mas não é é uma vaidade minha saber o LTV, né? Mas na verdade eu tenho que entender qual é da minha área a principal para eu olhar. Mas perfeito, obrigado. Eu vou só dar um complemento no que você falou. Concordo, acho que cada área vai ter uma métrica que pode ser de vaidade para outra, mas é sempre importante a gente pensar que uma métrica ela tem que ser o objetivo de todo mundo. E aí essa uma métrica, ela é uma métrica clara com um período claro. E aí essa é o que é o grande top-down. A estratégia da empresa agora é crescer em venda. Cara, se essa venda vai ser baixa, vai ser alta, se vai demorar, se vai ser rápida, não importa no final do dia. Agora, cara, estamos apostando em rentabilidade. Não, então agora a gente precisa frear em CAC, puxar o ticket médio para cima. E aí tem um negócio importante, que eu aprendi, gente, isso em terapia. Eu gosto de filosofar, tá? Todo ganho gera uma perda. No mundo corporativo, não é diferente. Não dá para fazer milagre com... Você tem R$1.000, você não vai conseguir fazer tudo que você quer com R$1.000, assim. Você não vai... Nunca você vai ter a quantidade de pessoas suficiente, recursos suficientes, técnica suficiente. Sempre vai faltar algo. Comissão e aí, na nossa comissão suficiente. Na nossa tomada de decisão, a gente sempre tem que ter isso em mente. E aí, eu sou contra aquele tipo de meta e objetivo que parece impossível. Tipo, a gente quer, com o mesmo investimento de marketing, aumentar ticket médio e volume de vendas em um mês. Você fica tipo, cara... Não sou o gênio da lâmpada, não consigo. Então... está sendo gravado, tem reunião amanhã, e aí já vou colocar esse take. Vou ter que excluir meu LinkedIn. Vou falar, não sou eu que estou falando. Mas, ó, esse tipo de coisa, a gente consegue também calcular isso. E aí, por isso que eu acho sempre importante ter um braço ali mais analítico dos times de negócio. Esse exemplo que eu dei, que a gente precisa melhorar a lucratividade, imagina que a gente faz uma comparação de CAC entre canais. Tem um canal, que o LinkedIn. O LinkedIn, a conversão do LinkedIn é muito maior que a conversão dos outros canais. Mas o custo por lead é quase o triplo. Às vezes vale a pena, dado que o objetivo é CAC, você tirar LinkedIn, que converte mais, só que é mais caro, pegar o budget de LinkedIn e colocar em outros canais que você gera volume para o time comercial. Você vai chegar no mesmo volume de vendas? Talvez não. No mesmo preço? Talvez não. Mas o seu CAC reduziu
com uma estratégia bem simples ali de otimização de recursos. A parte mais difícil é convencer seu chefe que vai dar certo. Eu tive essa discussão ontem. Tipo, exatamente essa. O LinkedIn tá com CAC, tipo, 5 vezes mais caro do que Google, mas a gente tem ticket médio muito mais alto e leads mais qualificados vindo do LinkedIn. Mas é aquela coisa, né? Mas tá investindo a mesma coisa e tá vindo mais caro. Tipo, tem que tirar. Mas, tipo, não é bem assim, né? Mas ótimos pontos. Não necessariamente tem que tirar. Tem que estar definida a estratégia, né? Tem que estar definida a estratégia mais clara. Acho que hoje tá meio bagunçado aqui, quando você fala assim, porque hoje a gente quer tudo. A gente quer ticket médio bom, a gente quer volume, a gente quer rentabilidade, a gente quer lucratividade, a gente quer tudo. Então, eu acho que todo mundo quer, né? Mas cada ganho tem uma perda, não tá muito claro. Então, tipo assim, qual é a principal? Acho que isso é que eu vou voltar aqui e discutir. Tá, a principal hoje é volume. Tá, beleza. Então, muda tudo, todo o jogo. Não, a principal é rentabilidade, tá? Muda para o outro lado. Mas perfeito. Foi ótimo. É isso aí. Eu sempre falo que a parte mais difícil, eu trabalho com isso há um tempo, sei várias linguagens de programação, umas análises super rebuscadas. A parte mais difícil é a definição da estratégia. Porque, no geral, o ser humano não estamos dispostos a perder nada. Então, se eu puder te pedir tudo, eu vou te pedir tudo. Boa. Samuca, eu peguei várias horas do seu roteiro, me desculpa. Imagina, sem problema. Eu O intuito também, é esse perdão. mesmo. Não. Gente, o intuito é esse mesmo. Eu montei um roteiro justamente pra gente ter conteúdo, mas o conteúdo é vocês quem trazem, né? Eu acho que é pra comunidade. Vocês que fazem parte da comunidade é que tem que aproveitar aí quem tiver com conteúdo na mão. Então, super válido, tá tranquilo. E se tiver mais alguma dúvida, a gente segue. Se não, eu sigo aqui com as perguntas e a gente vai tendo insights aí de novas discussões, tudo bem? Muito bem. O que eu ia te perguntar agora é como que a gente monitora, né? E assim, se tem alguma ferramenta, algum método que é utilizado para medir e analisar os KPIs. Sim, existem vários métodos. Eu vou falar um pouco do que eu acredito que eu vi mais dando certo, tá? Tem gente que é a favor de ter um dashboard na TV na empresa, todo mundo acompanhando. Isso pode funcionar, mas não é o fato de você ter 300 gráficos num dashboard lindíssimo que vai fazer com que as pessoas consigam tomar decisão em cima daquilo. O método que eu costumo utilizar é os principais indicadores da operação, você tem que ver todo dia. Então, cara, estamos numa linha de rentabilidade. Decidimos que a prioridade aqui é redução de CAC para aumentar a lucratividade. O diário e o estratégico precisam olhar isso. E vai ser todos os dias o CAC, e aí a lucratividade em cima das vendas, aí eu já nem acho que depende muito do produto. Então, se você tem um produto ou um serviço que tem uma margem variável, você tem que olhar a lucratividade e não o valor bruto da venda em si. Agora, se o seu produto, o produto que você vende ou o serviço que você vende é igual ou muito parecido, não tem uma variação muito grande de margem, dá para olhar o faturamento bruto, porque se ele crescer de uma forma linear, sua lucratividade também vai crescer de uma forma linear. E isso eu digo muito para o gerencial. O tático vai precisar olhar outras coisas para conseguir entender o que está acontecendo com o gerencial. Que aí é aquele ponto que eu comentei com o Frederico, de você decompor aquele número. Então, quando a gente fala de rentabilidade, conversão é super importante, né? Porque, quando a gente fala de redução de CAC, você quer reduzir o CAC, a sua conversão precisa crescer. Se a sua conversão não cresce, você está basicamente matando uma operação. Por quê? Você está gerando um CAC menor, normalmente, na 99% das vezes, ele implica em um volume de leads menor.
A partir do momento que você tem uma redução de volume de leads com a queda de conversão, esquece. Então, normalmente, qual que é o comportamento esperado de uma estratégia de redução de CAC? Um aumento de conversão. Você está enxugando o volume, você está selecionando ali realmente os melhores leads para entrarem para a esteira. Então, essas métricas que explicam alguma coisa referente ao seu objetivo principal, ela precisa ser vista. Eu tenho um deckzinho que eu gosto de utilizar normalmente para operações de vendas. Eu divido vendas e marketing, né? Marketing, tráfego, CAC, conversão por canal e mix. Então, quantos por cento de cada canal, quantos por cento dos leads vem de cada canal? Então, normalmente eu tenho um mix de 20% LinkedIn, 30% Facebook e assim vai. Se esse mix mudar, talvez você tenha um problema, então você precisa antecipar isso. Para vendas, eu gosto de dividir entre métricas de fim e métricas de meio. Conversão também eu olho para marketing, tá? Eu acho que a gente tem que olhar a conversão do funil inteiro. Mas conversão, ticket médio e produtividade. E aí, quando eu falo conversão, tanto a conversão geral, quanto conversão etapa a etapa do funil. Que a conversão etapa a etapa, ela vai mostrar onde é que tem o gargalo. E produtividade. Por que produtividade? Muitas vezes eu tenho medo de falar produtividade e a galera interpretar como meu Deus, vai ficar olhando, tipo, quantos minutos eu fiquei na tela do computador, quantas ligações eu fiz, parece um negócio, o microgerenciamento ali, uma gestão não muito alinhada com a cultura ali que a gente costuma pregar. Mas eu gosto de interpretar isso muito mais como uma forma de defesa e busca por eficiência que microgerenciamento. Cara, não é você levantar para ir no banheiro durante o seu trabalho que vai diminuir a sua produtividade, de maneira nenhuma. Mas quando entras, e isso é muito comum no mundo corporativo, a gente acabar tendo alguns conflitos de interesses com outras áreas que trabalham com a gente, como que você vira numa discussão e fala, a conversão de vendas caiu e o nosso diagnóstico é que a gente perdeu qualidade no lead de marketing? Qualidade é um negócio extremamente abstrato. Tipo, tem produtos que a gente ainda consegue fazer uma qualificação porque existem características muito claras de elegibilidade. Então, sei lá, eu sou uma marca de lingerie. Se eu começo a receber... Esse exemplo não foi bom, porque o homem também pode comprar lingerie. Deixa eu pensar mais um minutinho. Sou uma marca que vende bebida alcoólica. Se eu recebo lead com menor de 18 anos, eu não posso vender. Então, esse é um caso específico onde a qualificação é muito clara. A definição do cliente ideal, ela não é subjetiva. Só que a maioria das vezes é subjetiva. A maioria das vezes a gente não consegue mensurar isso. Então, se a gente não mostra, se a gente não olha mix de canal junto com eficiência e produtividade do time de vendas, é muito difícil sair dessa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É a qualidade do lead ou é a falta de conversão do time comercial? Então, obviamente, esse foi só um exemplo, mas principalmente quando você trabalha com times que te apoiam de alguma forma, mas que não estão dentro da mesma estrutura que você, é primordial que exista uma métrica de meio do caminho, uma métrica que conecte os dois. Então, e aí a gente entra até numa questão ferramental, né? Porque o mundo ideal é a gente conseguir olhar para um vendedor e falar, olha, a conversão dele caiu porque... E a conversão dele caiu comparado ao histórico, e esse mês ela foi puxada pelos leads de LinkedIn. Ele converteu menos LinkedIn do que o Facebook. Ele converteu
mais orgânico do que Facebook. Esse tipo de insight, inclusive, deveria, mais uma vez no mundo ideal, voltar para o time de marketing. Porque se o time que está ali drivando as campanhas sabe exatamente quais canais são mais convertidos lá na ponta, depois que sai do escopo dele, ele consegue enriquecer e trabalhar as campanhas para retroalimentar e ganhar eficiência no processo inteiro. Então, toda vez que eu vou fazer algum plano de mensuração, e gente, isso aqui é muito importante, tá? Eu vou até falar sobre isso agora. A gente, principalmente de growth, tem uma característica que é ser muito acelerado. Preciso vender 1 milhão amanhã, tem que acontecer para ontem. E o mercado também, né? Eu acho que tem uma questão de perfil, mas o mercado pede isso. Tipo, a gente está num momento um pouco mais difícil em termos de recursos, várias empresas se reestruturando, dá uma ansiedade. E aí a gente tende a passar alguns processos e tentar chegar logo no final da linha. E aí um dos maiores erros na hora de montar um plano de mensuração, entender como é que a gente vai diagnosticar e acompanhar aquela operação, é não criar esse plano de mensuração. E fazendo assim, medir conversão. Aí vai vir um outro analista aqui de outro canal. Gente, agora eu fiz uma conversão cohort. Aí eu medi o CAC desse jeito. Mas aí o outro time, não, mas eu meço desse jeito. Quando isso acaba atrapalhando a tomada de decisão. E para voltar atrás e refazer, é assim, muito mais difícil do que começar certo. Então, antes de, assumi um novo time, cheguei na empresa agora, ou estou construindo a minha empresa, estou construindo a minha operação de growth, junta todos os stakeholders. E o plano de mensuração, ele precisa estar muito claro para todo mundo. Eu tenho uma história muito boa para falar sobre isso, que era uma questão de CAC. Nossa, penei. A gente calculava CAC, e eu sou muito chata com cálculo de CAC, vou aqui abrir meu coração. Sou chata, porque a galera quer fazer cálculo de CAC assim. Aí a gente investiu R$1.000 e a gente vendeu 10 mil. Não. Você fica completamente cego. Porque aí, primeiro, contar a venda orgânica no CAC médio da empresa. Pode até ser bom se você quer só deixar o número bonito. Mas você pode estar escondendo que 80% das suas vendas estão sendo orgânicas e você está gastando um dinheirão para vender para 2 clientes. Você não vai ver isso se você faz um soma geralzão. E aí eu tinha problema nessa empresa porque uma equipe fazia isso. E eu tava tipo, cara, a gente tá cego. Então era assim, gente, um CAC que se você olhasse no total comp, era tipo R$200 por cliente. Se você segmentasse por canal, a gente tava fazendo R$10.000 por cliente. A gente tava quase pagando para o cliente comprar nosso produto, assim. Dava quase para fazer essa relação. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de construir um plano de mensuração, que todo mundo assinasse embaixo e garantisse que essa mensagem seria passada entre outros times, não teria ficado 6 meses ali tentando convencer as pessoas de que a gente não pode considerar a venda orgânica em CAC, que a gente precisa olhar o CAC de cada canal e tudo mais. Então, essa parte de estabelecer o framework ali que você vai usar, a metodologia que você vai usar para mensurar as coisas, ela é muito importante. E por mais que no início seja, às vezes você fica, meu Deus do céu, eu tô há 3 horas discutindo isso e não vendi 1 centavo, ai minha comissão. No futuro vai te dar muito menos dor de cabeça na hora de tomar decisão, na hora de argumentar, na hora de negociar com os seus pares, com seus stakeholders. Então, eu diria que o primeiro passo para você ter uma métrica acionável é garantir, a gente chama dos 3 As, né? Que ela seja acionável, que é o que mais famoso,
acessível e auditável. Se cada time está calculando a conversão de um jeito, se cada time calcula a ROI de um jeito, vocês não vão conseguir se encontrar para chegar no resultado. Isso é uma verdade absoluta? Não. Às vezes você até consegue, mas você vai precisar de pelo menos o dobro do time que você precisaria para chegar no resultado que você quer. Então, eu diria que esse é um ponto extremamente importante, e tudo isso, toda essa construção é o que vai levar a você estar vendo de fato uma métrica acionável ou você estar preso em métricas de vaidade. Respondi a pergunta, Muca. Gente, eu falo muito. Se me deixarem, eu vou aqui, faço um podcast, o Podpah 3 horas falando, eu ficaria lá, teria conteúdo. Não, tá maravilhoso, muito bom. Alguém tem alguma dúvida antes da gente continuar? Berenice? Não, eu só queria fazer um comentário. Eu gostei muito dessa parte e me identifiquei, de certa maneira, porque eu já passei por situações mais ou menos parecidas. Eu não trabalho especificamente com growth, não sou zero especialista nisso, mas eu já participei de situações dessa, como você citou, desse cálculo confortável, né? Que é muito bom você pegar os orgânicos e jogar na mesma cesta e fazer a continha, porque fica bonito, né? E é muito difícil você explicar isso. E aí, voltando ao que você falou, e que eu acho que você está perfeita nisso, é essa importância desse alinhamento. Quando a gente não tem alinhamento de objetivos entre as equipes, e o entendimento não é só olhar, agora vai ser assim, pá, não é isso. As pessoas precisam entender, né? O alinhamento ele só vem com a compreensão do negócio. E aí a tua dificuldade, Frederico, aí de decisão, enfim, qual é o caminho, né? O que a gente faz? A gente aumenta o ticket? Para que lado que eu vou? Eu acho que é isso. Tem que ser uma profunda, um mergulho mesmo na situação para vocês entenderem e vocês se alinharem. Porque sem esse estudo do processo, né? Para ver onde tem gargalo, para ver, porque está vindo lead que não tem nada a ver, bom, então vamos olhar para trás, né? Vamos voltar uns passos, porque se está entrando o lead errado, né, que não nos interessa, então tem alguma coisa lá para trás que não está funcionando bem. Então, esse alinhamento que tem que vir do começo ao fim. E de todos os funis, porque são vários, na verdade, né? É isso, estou gostando muito, Taná. Obrigada. Mas, cara, isso é bem, infelizmente, né? Isso é bem comum. E eu acho que às vezes tira até nossa saúde. Tipo, gente, se a gente se alinhar, vai sair todo mundo sorrindo aqui, vai ficar todo mundo feliz e a gente vai ter ali uma estratégia bem clara para seguir. Pode falar, Frederico. Pode me chamar de Fred, tá, pessoal? Tá bom. Prefiro. Tem uma pergunta, não sei se está no roteiro do Muca, mas o quanto dados históricos são primordiais para essas análises? E em que sentido essa questão de dados históricos? Todo início de trimestre é aquele papo. Vamos ver as conversões que a gente teve, os dados, as métricas os dados que a gente teve dos últimos anos em todos os Q2, né, em todos os Q3, para a gente entender como é que está funcionando. Mas eu queria entender o quanto eles são primordiais para essas definições, ou quanto a gente tem que levar em consideração dessa proporcionalidade. Por que eu digo isso? Minha empresa tem 5 anos. Então, eu não tenho um dado histórico de, sei lá, a gente já fez isso 20 anos, 50 anos para trás, né? E óbvio que a gente entende muito sazonalidade. Aí tem sempre aquela coisa, 2021 foi surreal pra gente. Meio da pandemia, SaaS estourando, produto, tecnologia, e aí a gente percebeu, 2023 já não foi assim. Aí a gente fala, 2021 é uma sazonalidade que a gente teve pontual, não tem como a gente se referenciar lá. Então, como é que a gente consegue pesar essa análise de uma mesma métrica em recortes temporais diferentes, sendo que existe uma análise qualitativa e subjetiva envolvida também?
Boa, ótima pergunta. Para variar, eu vou começar com um depende, né? Para não perder o costume. Olha, dados históricos são muito importantes quando você tem. Se está começando do zero, não vai ser o seu ponto de partida. Cara, 5 anos de dados, eu entendi que você falou como, é super recente. Eu tô tipo, gente, são 5 anos, muita coisa ia acontecendo. Não, Mas depende. Tem algumas coisas perdidas, algumas coisas que a gente vai inferindo, né? Tipo assim, tal pessoa lembrou disso, tem que botar isso, sabe? Vamos dizer que tem uns 3 anos bons de estruturação de dados. Boa. Sei bem, até me deu um taquicardia aqui, só de lembrar. Boa. Olha, os dados históricos, eles são super importantes. Só que, mais uma vez, tem uma questão de interpretação. A partir do momento que a sazonalidade ela é conhecida, vou dar um exemplo do Nubank, que eu trabalho na área de cobrança. A gente sabe que a gente vai ter um boom de resolução de débitos no início do ano e um boom de novos débitos no final do ano. Final de ano é 13º, o pessoal se passa ali e tal. Isso é conhecido. Então, no momento que a gente vê uma tendência de crescimento, não é espantoso ali, porque a sazonalidade é conhecida. A partir do momento que eu tenho uma sazonalidade identificada e com 3 anos de dados ali, com confiança, dá para olhar isso, você só pode comparar períodos que são comparáveis. Então, no meu exemplo que eu dei, eu não vou comparar janeiro com agosto. São situações completamente diferentes. Os dados históricos, eles são suficientes para tomada de decisão? Não, porque não necessariamente o que aconteceu em 2021 vai acontecer em 2025. E aí é o que a gente precisa ter monitoramentos para olhar para esse histórico e a qualquer mudança de tendência, a gente precisa encontrar uma explicação. Essa explicação vai depender muito de cada negócio, mas normalmente ela vem de dados externos. Lembra que eu comecei lá no início falando que a métrica ela é uma simplificação de uma realidade complexa? Então você nunca vai ter, principalmente se a gente está falando de algum indicador externo ao seu negócio, você nunca vai ter 100% de certeza daquele número. Só que isso é normal, porque, cara, na estatística nada é perfeito. 95% de confiança já resolve muitos problemas. Eu tendo a buscar fora alguma coisa que consiga me indicar o comportamento do meu cliente. Então, por exemplo, se eu vendo um SaaS para empresas, existe algum dado de mercado? Existe alguma cooperativa, associação de mercado que coloque no mercado estudos sobre, cara, qual que foi o volume de transações B2B, coisas nesse sentido, ou de um mercado específico, dependendo do segmento, até o PIB pode ser um indicador. Tem uma história legal para comentar sobre isso. Da época que eu estava na Contabilizei, a gente abria CNPJ e cálculo de market share, que quando você olha o indicador externo acaba sendo market share, normalmente ele tem metodologias extremamente difíceis. Ou ele envolve um custo de você pagar para alguma outra empresa gerar um estudo para você, e aí a gente está falando que grandes empresas fazem isso porque é muito caro, ou você faz do jeito que é possível dentro de casa. Na Contabilizei, o que a gente fez? Cara, o governo tem um portal que coloca os CNPJs abertos. Eu consigo linkar o CNPJ ao dono daquela empresa. Eu posso simplesmente pegar essa base de CNPJ e ver quantos % foi aberto comigo ou não. E mais insight ainda, dado que você consegue acesso ao CPF do dono da empresa, será que ele passou pelo meu fluxo? Será que eu tenho o e-mail dele? E aí, assim, aqui é realmente um trabalho que envolvia bastante tentativa e erro,
muita perda, porque falando de uma parte mais técnica de dados, eu tentava juntar esses dados por e-mail, pelo telefone, pelo CPF, tentava de tudo para a gente conseguir fazer a composição ali do número. Se eu tivesse hoje na sua situação de um SaaS que realmente... Eu tenho vários amigos que são empreendedores nessa área e eles estão sofrendo muito nesses últimos anos, depois do boom da pandemia. Cara, como que eu consigo pegar esse meu ponto de vista? Será que eu tenho algum dado disponível que reitere meu ponto de vista? Tipo, a gente está aqui, é um consenso. Estou numa comunidade com 1.000 pessoas que vendem SaaS, tá todo mundo falando, gente, tá impossível. Eu consigo ter algum indicador? Cara, se a gente pensar, até geração de emprego pode estar relacionada a isso. Porque se a gente não tá com uma geração de emprego muito grande no Brasil, para fora, onde você vende seu serviço, isso significa que as empresas não estão movimentando tanto dinheiro e precisando de tanta gente. Se elas não estão movimentando tanto dinheiro, elas vão comprar? Então, é isso, tentar sempre usar os seus dados históricos com sabedoria. E aí, aqui, a gente só tem que tomar cuidado, porque a gente pode cair no equívoco, que é muito comum, de buscar dados que expliquem a sua opinião. Então, tenta fazer o exercício contrário. Olhar o que tem no mercado e ver se ela valida a sua opinião. Tem uma frase muito famosa, que eu não vou lembrar o nome de quem falou, porque eu sou péssima de nome de memória, mas que se você amassar o suficiente seus dados, eles cospem o que você quer ouvir, assim. E é basicamente isso, tentar entender como você consegue ter uma visão holística do cenário externo. E aí, gente, com toda a transparência do mundo, esse é um trabalho que, assim, é pesquisa e pesquisa. É Google, ChatGPT, você entra nos relatórios de uma associação que você nunca tinha nem escutado o nome, aí vai pesquisar, é um trabalho um pouco de formiguinha, mas a partir do momento que você faz uma vez, você sabe o caminho e vira um acompanhamento. Então, você consegue trazer isso para a rotina, consegue tomar decisão e agir conforme isso. Então, a partir do momento que você, no passado, viu que o valor transacionado das empresas começou a cair, qual que é o plano de ação agora, gente? A gente vai passar por um cenário diferente do que a gente estava vivendo. Então... Você deu um exemplo muito bom para mim, porque eu trabalho com empregabilidade. Parece que você estava ouvindo as minhas conversas, sabe? Olha isso! Mas bom. A gente é muito ruim de olhar cenário externo de certa feita, assim, né? Tipo assim, de olhar para cenário externo e aplicar, porque sempre essa coisa de amassar para cuspir o que a gente quer ouvir, quando a gente olha para cenário externo, sabe? Mas, inclusive, estamos fazendo alguns orçamentos de consultorias para fazer esse estudo para a gente. Mas, enfim, obrigado. Acho que deu para entender que você trouxe. Imagina. É o mais difícil mesmo, tá? É super comum a gente cair nesse equívoco, porque se dentro da nossa empresa a gente já tem uma realidade complexa, que às vezes é difícil de explicar, imagina num mundo completamente desconhecido, que tem várias coisas diferentes. Mas fico feliz aí que eu dei um exemplo bom. Dá uma olhadinha em como é que tá os indicadores de desemprego ali. Dá para fazer bastante coisa em relação a isso. Boa. Mais alguma perguntinha? A gente extravasou um pouquinho do tempo, mais 2 minutinhos aí, só para a gente encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Eu faço uma última pergunta final e a gente encerra, senão a gente fica aqui, eu tô adorando também. Eu tenho uma pergunta, mas eu tinha guardado a pergunta para o final, Tainá, que é uma coisa mais prática mesmo. Se tem alguma indicação, ou de literatura, ou de canal, ou de, enfim, curso, que foi um pouco mais game changer para você nesse sentido de growth, acho que seria legal, assim,
Boa. A gente tá, pra você entender porque eu faço pergunta, a gente tá passando por um processo que a gente vai ter agora um programa de desenvolvimento, né, aqui, de lideranças e tudo mais, e aí tem uma etapa individual, e essa etapa individual é justamente em literatura, algumas mentorias e tal, e aí ouvir de você já seria ótimo. Boa. Boa. Tem vários. É muito difícil eu elencar um que foi game changer, mas eu vou acabar citando ele. Eu fiz um curso há muitos anos atrás de business mesmo, porque eu vou contar a curiosidade para vocês. Eu sou formada em farmácia. Então, assim, eu mudei completamente de carreira. Engenharia. Mas é mais padrão. Engenharia é mais padrão, né? Tá nesse... De fato. Quando eu falo que eu fiz farmácia, o pessoal me olha assim e fala, nossa, mas que caminho foi esse que você Minha fez? primeira graduação foi em biologia. Ótimo, temos aqui mais gente da saúde. Por que eu vou te... Foi um curso de business, chama General Business Program, de uma escola chamada BTC. Esse é um curso de growth? De métricas? Não. Porém, no meu entendimento, entender como cada ponto de uma empresa se conecta é mais importante do que saber programar, mais importante do que saber fazer dashboard. Porque se você entende como que o meu resultado contábil vai se conectar com o meu resultado de marketing, que vai se conectar com a minha estratégia, se você consegue fazer essa linha, tudo e qualquer coisa que você precisa analisar para a empresa é mais fácil. Eu gosto de comparar com, sei lá, uma receita de bolo. A primeira vez que você faz bolo, você fica, meu Deus, eu vou fazer um bolo. Será que eu compro a massa pronta, só misturo com leite? Ou será que eu vou fazendo cada etapa? Depois que, não, vou me desafiar, vou fazer cada etapa. Você fez uma vez, você já é capaz de dizer, cara, eu acertei aqui, eu errei aqui, isso aqui funcionou. Então, eu acho super importante você entender a receita. E um curso de business, ele passa esse senso de negócio, porque no fim do dia, toda empresa tem o objetivo de gerar valor, seja para o seu dono, para o seu acionista, mas o objetivo de uma empresa, ela é gerar lucro. Aí, agora, entrando mais ali para a parte de dados, como ter esse pensamento analítico, aí eu vou indicar alguns livros, porque eu, sinceramente, acho que não conheço nenhum curso que eu fiz no mercado voltado para essa área que não fosse basicamente aplicação técnica. E eu tenho um após em dados, e essa também é a minha crítica, a minha após, assim. Porque a gente faz código, otimiza código, e isso não gerou R$1 para a empresa no final do dia. Então, a parte mais importante é você conseguir estruturar o seu problema. Os livros que eu vou indicar são, eu gosto bastante da Startup Enxuta, do Eric Rice. Esse livro, ele já foi muito falado. Eu sei que para a geração Z, o pessoal ia virar para mim, Tainá, tá old isso aí, não dá mais. Mas é porque ele, para mim, ele dá uma receita muito prática de como testar e errar rápido. Porque, principalmente para empresas que estão começando, o tempo ele é muito importante. Então, se você está perdido ali em relação às suas métricas, você vai perder tempo e você vai queimar a caixa e tudo mais. Outro livro que eu indico muito chama Storytelling com Dados. Eu não vou lembrar o nome da moça, mas eu prometo. Eu acabei de ler ele, do Google, né? Da moça do Google. Esse livro é muito tá aqui bom. Em cima. É esse aqui, né? Cadê? Peguei. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esse mesmo. É da Cole, o nome dela, Cole. Esse livro é muito bom. Inclusive, o meu TCC foi na parte de comunicação, porque dentro da minha jornada ali profissional, trabalhando em times de dados mesmo, eu vi aqui um grande problema, a pessoa estruturava uma análise perfeita, maravilhosa, e explicar, ninguém entendia nada. E aí eu acho que é bem importante você saber como que você leva, isso faz parte do convencimento, da influência, a forma como você apresenta esses números.
Aí, um livro agora, um pouco menos. Eu estou olhando aqui para trás, porque meus livros eles estão aqui atrás do computador. Um livro que ele é um pouco mais técnico, mas pensando em produtos de dados. É um que chama Data Science para Negócio. Meu Deus, esse é o mesmo livro que eu ia falar agora, que está aqui na minha frente também. Então, tá Você ótimo, tá tá bem, em casa. tá encaminhado. Acho que esses. E aí eu tô lendo um livro agora, ele não é exatamente dados growth, mas para quem trabalha com tecnologia de maneira geral, eu achei uma forma muito lúdica de aprender, que é esse aqui, é o Projeto Fênix. Esse livro, gente, ele é um romance, tipo, ele é uma historinha, não é ele não é um livro que vai te ensinar tecnicamente, mas ele é um romance, a história de um cara que assume a diretoria na empresa dele. E aí, acho que é é uma forma super engraçada da gente ler e entender como que a gente lida com alguns problemas no nosso dia a dia. Acho que um dos primeiros dias aqui da rotina dele que ele conta, o problema dele é que ele não conseguia convencer o chefe dele com o volume de dados que ele tinha, assim. E eu tava lendo isso, eu não conseguia parar, eu tava rindo, porque são problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, é um livro bem descontraído, assim, divertido, para você ter alguns insights, tipo, cara, ele fez tal coisa, funcionou, tal coisa não funcionou tão bem. Ficam essas indicações. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu mando depois lá no grupo da comunidade. Eu adorei que eu tenho todos. Só o Projeto Fênix que não. Esse eu recomendo. Eu estou obcecada por esse livro, juro. Eu não consigo parar de ler. Muito bom. Pessoal, infelizmente encerramos por aqui. Quero agradecer, Tainá, novamente pelo seu tempo, por ter aceito novamente o convite. Vamos marcar outros, né, para a gente aprofundar em outros temas. Fred, obrigado. Berenice, obrigado. Né? Deixem lá uma mensaginha, talvez na comunidade, sobre a Talk de hoje, que eu acho que ajuda a engajar as outras pessoas também. E hoje mesmo eu já fiz o planejamento do próximo mês, então tem bastante conteúdo legal para vocês, tanto de artigos quanto de lives também. Vou trazer outras pessoas para baterem papo lá com vocês, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês e até a Obrigado, próxima. pessoal. Boa noite. Obrigado, Tchau, prazer. Obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Tchau, tchau.